Bom dia a todos. Eu me chamo Vitória, sou brasileira e eu vou apresentar um trabalho que chama Quem Defende a Criança Viada? O movimento Escola Sem Partido e as suas implicações nos direitos sexuais, reprodutivos e de gênero no contexto educacional brasileiro. Esse é um assunto que está bastante atual no Brasil e ele é revelador de uma ideologia na qual estamos todos inseridos, uma ideologia reacionária, conservadora, retrógrada, que tenta se legitimar como natural ou normal. O material que eu vou usar é principalmente a filosofia de Judith Butler e o seu livro Corpos que Importam e o último livro que ela lançou em fevereiro ou março desse ano, se eu não me engano, é Who's Afraid of Gender. Vou usar também as teorias Foucaultianas e as suas considerações sobre o dispositivo, principalmente o dispositivo da sexualidade, alguns conceitos como governamentalidade. Vou utilizar também Paul Preciado em algumas de suas obras, o Manifesto Contrasexual e Um Apartamento em Urano, que é um livro de crônicas do autor, que ele possui com a Virginie Despentes, na qual tem um capítulo que chama Quem Defende a Criança Queer, cujo título inspirou esse trabalho. E, por sua vez, a expressão criança viada, ela vai surgir com o jornalista brasileiro Ícaro Machado, em 2013, que realiza uma coletânea de crônicas para adultos, em que o autor vai resgatar histórias sobre infâncias não heteronormativas. Esse termo ficou famoso em 2017, nacionalmente no Brasil, quando a obra Travesti da Lambada, Deusa das Águas, da artista Bia Leite, foi censurada numa exposição que chamava Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, após serem acusadas de incitar pedofilia por setores conservadores. Quem quiser pode dar um Google aí, porque é uma obra muito bonita, vale a pena. E a partir disso, então, vou fazer uma análise de alguns momentos na política brasileira em que programas e ações foram constrangidos por pressão de movimentos conservadores ligados à educação, como é o caso do Escola Sem Partido, que mais pra frente eu vou contar um pouco a história deles em que contexto que surge. Então, eu quero ressaltar que aqui eu vim falar de como essa violência ela está muito presente no Brasil em diversas esferas. E isso não é novidade nenhuma no nosso país, especialmente nos países do sul global, que sofreram com a colonização e hoje sofrem com a colonialidade. Mas essa violência exacerbada, ela também não é novidade em qualquer sociedade que estabeleceu essa ficção social de separação de gêneros, que vai excluir de uma parte importante da vida social e política determinados corpos. E pensar em gênero, no modo como a gente pensa hoje, e defini-lo beira o absurdo na nossa sociedade. A gente estabelece cor específica, meninas de rosa, meninos de azul. A gente estabelece maneiras de sentar, a gente estabelece maneiras de sentir prazer, onde sentir prazer, maneiras de se emocionar, se a gente pode chorar, se não pode chorar. Nessas sociedades em que essa ficção de gênero é bastante polarizada, as violências de gênero costumam ser ainda maiores. E hoje eu quero falar então como esse ambiente hiperpolarizado no Brasil acaba escancarando o ódio, o ressentimento, a disciplina, os medos e os pânicos morais criados em torno dessa luta antidemocrática por direitos sexuais e reprodutivos a partir do contexto educacional brasileiro. Alguns autores vão defender, em especial Richard Miskolci, que esses conflitos sobre os direitos sexuais e reprodutivos têm na maneira que estão dados hoje na política brasileira, eles têm sua raiz em 2010, quando pela primeira vez duas mulheres disputaram o cargo presidencial e uma delas ganhou, a Dilma Rousseff. Para ser eleita, a Dilma ela teve que fazer um compromisso com os setores conservadores para que não se avançasse pautas como a descriminalização do aborto, entre outros direitos sexuais e reprodutivos. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em 2011, equiparou as relações de duas pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres. Então, e nessa primeira década do século XXI, nos primeiros anos, o Brasil testemunhou vários avanços em pautas que tratavam do bem-estar social, como a ampliação de programas de bem-estar de assistência social, o Bolsa Família, o Bolsa Escola, a solidificação do sistema público de saúde, criação de ações afirmativas no ensino superior público, a aprovação da Lei Maria da Penha,
que estabelece critérios mais rigorosos para a penalização de crimes cometidos em âmbito de violência doméstica e familiar. Nessa época, as reivindicações do movimento LGBT, como era conhecido na época, ganharam bastante visibilidade. E o governo mesmo chegou a desenvolver, em 2004, o projeto Escola Sem Homofobia, de iniciativa do nosso Ministério da Educação, que seria destinado para a elaboração de materiais contra a homofobia para todas as escolas. Nisso, apareceu e foi criado o Kit Anti-Homofobia, que é um conjunto de ações para promover e combater a violência e o preconceito motivados por gênero ou orientação sexual. Parlamentares conservadores e grupos fundamentalistas vão apelidar o kit homofobia de kit gay e vão fazer pressão para que o programa acabasse. É nesse contexto, então, que vai se consolidar o movimento Escola Sem Partido, que foi criado em 2004, mas que vai ganhar notoriedade em 2014, quando eles vão apresentar um projeto de lei que propunha modificar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e eles queriam adicionar, nesse projeto de lei, um novo dispositivo que priorizaria os valores familiares sobre a educação no âmbito moral, sexual e religioso. No site do MESP, a gente pode ver que o objetivo principal deles é lutar contra a instrumentalização do ensino para fins ideológicos, políticos e partidários. Esse movimento ele é inspirado no movimento Education Without Indoctrination dos Estados Unidos. E esses dois movimentos eles têm em comum que eles evidenciam então essa preocupação com o que chamam de contaminação política e ideológica nas escolas. Eles defendem também a laicidade e o pluralismo de ideias, a liberdade de consciência e crença. Essa investida conservadora, eles se vestiram de pluralismo para disfarçar um pouco e não deixar tão óbvio o apelo à moralidade, aos valores tradicionais e positivistas que estão ligados à religião, à família, à neutralidade científica, e a gente consegue entender isso quando a gente dá uma olhada um pouco mais atenta ao site, aos valores e ao tipo de judicialização que eles estão fazendo, tipo de conteúdo que eles publicam. E atualmente o principal alvo do MESP é o combate à ideologia de gênero, que é o terraplanismo dos estudos de gênero. E dentro de todo esse contexto, em 2018, o ano que o Bolsonaro foi eleito, foi publicada a última versão da Base Nacional Comum Curricular, que é um documento normativo produzido pelo governo federal que vai estabelecer o conjunto de diretrizes para as redes de ensino e suas instituições. Esse documento então estabelece quais competências, conhecimentos e habilidades específicas devem ser desenvolvidos em crianças e adolescentes. E com a intensa pressão do movimento Escola Sem Partido e do movimento Brasil Livre, que é uma organização neoconservadora que se caracteriza por ser uma reação antifeminista, punitivista e neoliberal, articulada também em torno a questões relativas à ética protestante e ao conservadorismo. Então, depois da pressão desses movimentos e de parlamentares conservadores, setores da direita brasileira, as questões e o ensino de temas relacionados a gênero e direitos sexuais e reprodutivos foi completamente ignorado dentro de uma perspectiva plural. O que a gente tem, o que a gente observa agora na base comum, é que a sexualidade ela é mencionada dentro do capítulo da ciência da natureza, e ela é reduzida completamente a uma questão biológica. Ele vai priorizar, então, a ciência sexual e seus aspectos anatômicos, fisiológicos, hormonais e da reprodução humana. O foco é na prevenção das infecções sexualmente transmitíveis, em detrimento de uma discussão que vai abordar aspectos culturais, sociais, políticos, históricos e psicológicos em relação à sexualidade. A segunda parte dessa pesquisa, eu quero propor olhar então para as consequências materiais dessa cruzada antigênero, porque enquanto não existe nenhum estudo falando do impacto da ideologia de gênero nas crianças, existem números que mostram o impacto da transfobia e da violência de gênero mais amplamente, consequência dos estudos do discurso de ódio e de ignorância.
Em relação aos dados sobre o feminicídio no Brasil, de acordo com a organização Artigo 19, foram registrados em 2010 5 casos de espancamento de mulheres a cada 2 minutos em suas próprias residências. Em 2013, contava-se um feminicídio, um assassinato motivado por violência de gênero, a cada 90 minutos. Em 2015, a taxa de feminicídio no Brasil ela é a quinta maior do mundo. A violência e a condição de um corpo sem valor é uma constante nessa estrutura social atual. A violência ela não é distribuída equitativamente entre diferentes corpos. Aqueles que são considerados objetos ou subalternizados estão mais sujeitos à violência. Os dados do Ligue 180, que é o canal de denúncias do Brasil, de 2015, vai registrar que as mulheres negras representam quase 60% das vítimas. E dados do Ministério da Justiça mostram que também em 2015, quase 70% das mulheres mortas por agressão são negras. Em relação à violência motivada por LGBTQIAP+, fobia, as informações fornecidas pelo Grupo Gay da Bahia apontam que o Brasil registrou só em 2023 257 mortes de pessoas da comunidade. E a gente suspeita que há subnotificação. O Brasil, ele é o país que mais mata travestis e transexuais do mundo pelo 14º ano seguido. Um levantamento feito pela Prefeitura de São Paulo, junto com o Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, buscou fazer um perfil sociodemográfico das pessoas trans e travestis que moram na cidade. E nesse perfil a gente observa que 78% das entrevistadas saíram de casa com menos de 20 anos. Desses, 29% saíram antes de completarem 15 anos. A gente vê então que a expulsão de casa ela acontece muito cedo e que a maioria expulsa ainda criança ou adolescente. Mas esse dado parece não preocupar os defensores da família e da criança abstrata. Curiosamente, a criança abstrata, ela é sempre branca, heterossexual e rica. Ela vira notícia na TV quando morre. Todos os brasileiros vão se lembrar da Isabela Nardoni e do Henri Borel, que foram casos emblemáticos com muita cobertura midiática. No entanto, um dado contrastante é que entre os anos 2019 e 2020, só na cidade do Rio de Janeiro, foram registradas 4 mortes de crianças decorrentes de operações policiais, todas negras. Eles eram Agatha Félix, João Pedro Matos Pinto, Cauã Rosário e Cauã Ribeiro dos Santos. Em nenhum desses casos, os policiais responsáveis pela morte foram penalizados. Os assassinatos dessas crianças perpetrados pelo Estado não parecem despertar comoção social. Nessas circunstâncias, as crianças são frequentemente vitimadas por balas perdidas em ações de tropa de choque. Outro estudo feito pela ONG Futuro Exterminado mostra que 642 crianças e adolescentes foram baleadas nos últimos 7 anos no Rio de Janeiro. Isso mostra, em média, uma criança ou adolescente de 0 a 17 anos baleada a cada 4 dias. Dessas, 289 morreram. Isso não faz perguntar, então, quem cuida da criança pobre? Quem cuida da criança periférica e da criança viada? Como observou a Judith Butler no Corpos que Importam, apenas algumas vidas são consideradas dignas de serem lamentadas. Para o Estado, corpos periféricos, marginais, abjetos, não merecem uma vida digna, muito menos uma morte digna. As crianças viadas, negras e periféricas são empurradas para um lugar de ostracismo, de violência, de alienação e de tortura, enquanto se protege o direito de uma criança em abstrato, a qual deve ser sempre cisgênera, não periférica e heterossexual. Nesse capítulo que eu comentei do Pau Preciado, o Quem Defende uma Criança Queer, ele vai falar que temos que defender o direito de, entre aspas, todo corpo de não ser educado exclusivamente para se tornar uma força de trabalho ou uma força reprodutiva. É necessário defender o direito das crianças, de todas as crianças, serem consideradas como subjetividades políticas irredutíveis a uma identidade de gênero, sexual ou racial. Muito obrigada para quem assistiu o vídeo, eu agradeço a atenção
E eu fico disponível para qualquer contato eventual. E é isso. Nos vemos.